Bem-vindo, meu amigo ou minha amiga. Se inscreva neste canal se você curte esses relatos e comenta aí de qual cidade você me assiste. O café está frio faz meia hora. Bebo mesmo assim. Acordo todo dia no mesmo horário sem despertador, 5:30 da manhã. Meu corpo aprendeu sozinho que não há pressa aqui nesta casa que é minha e de mais ninguém. Mas também aprendeu que o vazio não espera ninguém, que ele vem silenciosamente durante a noite e ocupa todos os cantos pela manhã. Sou Rosa Maria. Tenho 58 anos, ou 59. Perdi a conta no meio de tantos anos sozinha. O giral da cozinha range quando me sento. Aquele som que já é familiar como meu próprio respirar. A poeira vermelha do chão ainda está úmida do regador de ontem. Chove pouco por aqui. Quando chove, a gente tira proveito de cada gota como se fosse ouro. 23 anos sozinha. Nem tenho certeza se ainda sou viúva ou se virei só uma mulher que vive entre as coisas que sobram de uma vida que era duas. O Adão, meu marido, morreu num setembro que queimava mais que de costume. Não foi doença elegante nem rápida. Foi lenta, dolorosa, humilhante. Câncer no pulmão de alguém que nunca fumou um cigarro. A gente nunca entende por que essas coisas acontecem com pessoas que não merecem. A fazenda fica em Goiás, numa região onde a gente se mede mais pelo tamanho do terreno que pela quantidade de vizinhos. A estrada de terra passa em frente, aquela estrada vermelha que só piora depois que chove. Poucos carros passam por aqui, talvez 1 ou 2 por semana. Cavalos são mais comuns que gente. O silêncio é mais comum que qualquer som. Depois que o Adão se foi, a família dele veio. Vieram rápido, antes mesmo do corpo esfriar, como abutres. O irmão mais velho, Antônio. A mãe, Dona Azira, que gritava de forma exagerada no velório. Primos distantes que não conheciam o Adão direito. Todos vindo buscar as coisas que achavam que lhes pertencia por direito. Levaram os móveis melhores, aquele sofá cinzento que o Adão tinha poupado durante 3 anos para comprar. Levaram a ferramenta dele, cada parafuso, cada chave. Levaram a fotografia do casamento. Aquela foto em que ele estava de terno alugado, de mão dada comigo, jovens demais para saber que o tempo rouba a gente. Levaram até um relógio que eu tinha dado de aniversário. Ninguém perguntou se eu queria que ficassem. Ninguém perguntou se eu conseguia ficar. Eu fiquei. A fazenda tem 3 hectares. Criei algumas galinhas que não produzem mais como antes. Estão velhas como eu, cansadas de botar ovo todo dia. Tenho uma horta que no final das chuvas explode em tomate, abóbora, melancia. No seco, que é quase o ano todo, é só raízes teimosas e esperança. Vendo ovos para Deneiva, que tem à venda 2 quilômetros daqui pela estrada. Faço bolo de milho verde para ela também, de quando em quando. É assim que pago minhas contas de luz e água. É assim que sobrevivo. Os dias aqui são praticamente iguais. Acordar, café coado em pano, aquele café escuro que é mais gosto que café mesmo. Varrer o terreiro, sempre tem poeira vermelha, vem do vento, da estrada. Parece que a terra quer entrar na casa. Verificar as galinhas, ver se todas dormem seguras no galinheiro. Regar o que pode ser regado, economizando cada gota como quem sabe que água é luxo nessa região que Deus esqueceu. Ao meio-dia, feijão preto com arroz branco. Às vezes uma cenoura se tiver conseguido plantar. Raramente carne, guardo o pouco que tenho para dias muito frios ou muito tristes. Depois, sentada na varanda, vendo o horizonte cinzento. Aquele horizonte que não muda, que todos os dias é igual. De tarde, trabalho na horta ou conserto algo que está sempre quebrando. E tudo quebra aqui. A cerca, a bomba de água, a telha do telhado, o espírito. À noite, sopa de legumes. Um pouco de novela na televisão, se a energia aguentar, se o sinal conseguir chegar até aqui. Depois cama cedo. Durmo na cama pequena do quarto de hóspede. Nunca mais dormi direito na cama do Adão. O silêncio aqui é denso como pano molhado. À noite, só os grilos.
Os grilos que parecem chorar, aquele som alto, repetido, infinito, o vento batendo na telha furada, o rangido da casa se acomodando. Ninguém fala, ninguém grita, ninguém chora. Só eu, de vez em quando lembro de algo que não deveria lembrar. Tem pessoas, mulheres principalmente, que ficariam loucas com essa vida. Talvez eu também tenha ficado um pouco. Mas depois você acostuma. Depois você nem sente mais que está só. É como respirar, como o coração bater. Acontece sem você pensar, sem você questionar. Você só continua. Faz 3 meses que não converso com ninguém, a não ser murmurando para as galinhas. Neiva passa uma vez por semana, leva os ovos e o bolo em pano limpo, paga com uma nota amassada e sai. A gente troca 5 frases no máximo. É assim. Ela tem filhos, netos, uma vida barulhenta em Formosa. Eu tenho as galinhas, o vento e os grilos à noite. Essa é minha vida. Ou era. Até aquela terça-feira de setembro que começou como todas as outras, mas que o destino, esse que não avisa quando vai virar nossas vidas de cabeça para baixo, tinha outros planos. Terça-feira. Acordei com um incômodo no peito que não era dor, era presságio puro. Aquela sensação que o corpo tem quando algo vai mudar. É como aquele cheiro de chuva que chega horas antes da primeira gota cair. A gente não vê a chuva vindo, mas sente, percebe. O ar fica diferente, o corpo inteiro sabe. O Adão costumava dizer, antes de ficar muito fraco para dizer qualquer coisa, que em dias assim, animais selvagens descem para procurar água. Ele conhecia a fazenda como as veias de sua própria mão. Sabia quando ia chover dias antes. Sabia quando cobra passava no terreiro pela marca torta na poeira. Sabia os nomes das aves só pelo canto. Morreu sabendo tudo isso e não conseguiu saber quando ia morrer. Acho que a gente nunca consegue saber o mais importante. Fiz o café mais fraco que de costume, nem comi nada. Saí cedo para a horta porque o calor estava vindo forte. Podia ver no jeito que o ar tremulava já pelas 7 da manhã. Aquele calor que queima a pele, que resseca até as lágrimas. Aquele calor que faz a gente querer deitar embaixo de uma árvore e não se levantar nunca mais. Reguei as plantas com cuidado extremo. A água é preciosa nessa época. Economizo cada gota como quem sabe que a água pode fazer a diferença entre viver e morrer. Uma das minhas abobreiras tinha praga. Aquele pulgão fedorento que não sai nunca, que volta sempre. Passei a tarde inteira retirando folha por folha, passando água com sabão. Trabalho de mulher velha. Trabalho de quem tem tempo sobrando e nenhum lugar para ir. Quando deu quase 6 da tarde, parei. As mãos doíam. A coluna doía. O pescoço doía. Tudo doía. O sol estava caindo. Aquele laranja avermelhado que parecia fogo derramado no horizonte, que tornava tudo sagrado e ao mesmo tempo morto. Lindo demais para um dia que prometia desgraça. Foi quando ouvi. Primeiro foi distante. Um som que podia ser o vento ou podia ser outra coisa. Algo vivo. Algo que sofria. Depois ficou mais claro. Tosse. Uma tosse seca, rouca, de quem não bebe água faz muitos dias. De quem está secando por dentro. Levantei da cadeira onde estava sentada. O coração acelerou. Primeiro batida forte, depois batidas que parecem cacos de vidro dentro do peito. Fui até a cerca da horta e olhei para a estrada. Nada. Ninguém. Mas a tosse continuava. Vinha do lado da estrada, mas não da estrada. Era de mais perto, do capim alto que cresce selvagem na beirada do meu terreno. Aquele capim que ninguém mais cortava porque o Adão não estava aqui para cortar e eu não tenho força de mulher para fazer trabalho de homem. Meu corpo inteiro ficou tenso. Aquela voz na minha cabeça, aquela que aprendi a ouvir depois de 23 anos sozinha, sussurrou. Volta, Rosa Maria, volta para casa, tranca a porta, chama a polícia, faz qualquer coisa, mas volta. Mas meus pés não obedeceram. Caminhei na direção do capim. O ar estava quente ainda, mas começava a esfriar nos pés.
Aquela poeira vermelha, aquela que mancha a roupa e nunca sai completamente, que fica debaixo das unhas, levantava do chão com meus passos. A tosse agora era mais clara, mais fraca, como se a pessoa estivesse perdendo até a força de tossir. Cheguei perto do capim e abri caminho com as mãos, com o corpo. O capim cortava meus braços, pequenos arranhões que iam inflamar depois. Sempre inflamam nesse clima seco, no calor desse sertão. Foi quando a vi. Uma mulher, desmaiada no chão, entre a terra dura e ressecada e o capim que crescia selvagem. Descalça, os pés nus, vermelho de sangue, com bolhas abertas, com um vestido que tinha sido branco faz séculos, mas agora era cinzento de poeira, o rosto queimado de sol, os lábios roxos de desidratação, daquele roxo que é cor de morte. Ao lado dela, uma mochila velha, as alças rasgadas. A tosse tinha parado. A respiração era tão fraca que quase não conseguia ver o peito subindo e descendo. Parecia mais um cadáver que uma pessoa viva. Meu instinto, aquele que aprendi em 23 anos de isolamento, de medo, de solidão, foi correr de volta para casa. Trancar todas as portas. Procurar um telefone que funcionasse nessa região onde telefone é luxo. Chamar a polícia, deixar que outras pessoas lidassem com isso. Essa mulher podia ser perigosa, podia estar fugindo de algo terrível, podia ser maconha do mato, drogada, instável. Podia me roubar, me atacar, me deixar pior do que estava. Fiquei parada ali olhando. 30 anos vivendo sozinha ensina a gente a ter medo, ensina que confiar é perigoso, que ajudar custa caro demais, que o mundo é feito de pessoas que estão sempre esperando a chance de tirar algo de você. Tudo que aprendi dizia para correr. Mas aí ela se mexeu, levemente, com dificuldade. Uma mão fraca, tão fraca que parecia feita de papel, tentando se mexer. Um sussurro que podia ser qualquer coisa. Dor, fome, desespero. E eu reconheci aquele gesto. Era o mesmo gesto que o Adão fazia quando a febre o derrubava completamente. Aquela luta silenciosa contra algo que a gente não consegue vencer. Aquela entrega que não é entrega. É só o corpo pedindo trégua. Meu corpo inteiro se mexeu sozinho. Não pensei mais nada. Abaixei, peguei aquela mulher nos braços. Ela era leve demais, assustadoramente leve, como um passarinho morto, e a carreguei de volta para casa. Não sabia se estava fazendo o certo. Nem sabia se ela estava viva ou se aquilo que eu carregava era só um corpo, uma casca, algo já perdido. Só sabia que aquele encontro naquela hora, naquela estrada, tinha mudado algo dentro de mim que estava morto fazia muito tempo e que não tinha como voltar atrás. Nunca mais. Coloquei-a na cama do Adão. Nunca tinha dormido ninguém ali depois dele. Nem eu mesma. Passei anos naquela cama acordando no meio da noite, esperando ouvir ele respirando, esperando sentir o calor do corpo dele ao lado. Eventualmente comecei a dormir na cama pequena do quarto de hóspede, aquela cama que rangue, que é dura, mas que não traz memórias. Aquela cama grande de casal tinha sido um santuário e depois virou um túmulo. Agora tinha uma mulher estranha nela. Peguei água morna, a caixa de água estava quente do sol e uma toalha limpa que guardava há tempos. Comecei a limpar o rosto dela com cuidado. A pele estava em carne viva de sol. Tinha feridas abertas nos pés. Unha quebrada. As costas com marcas, marcas que eu reconhecia, infelizmente. Aquela mulher tinha caminhado quilômetros em condições que ninguém deveria caminhar. Tinha sido perseguida ou estava fugindo, ou ambas as coisas. Passei a toalha úmida nos braços dela, limpei as mãos. Troquei o vestido por uma camiseta velha do Adão, branca, que ainda cheirava a aguardado, a tempo parado. Ela acordou quando passei água nos lábios. Os olhos se abriram de repente, assustados, selvagens, de alguém que acabou de acordar de um pesadelo dentro de outro pesadelo. Ela tentou se levantar, conseguiu subir um pouco, depois caiu de volta como quem não tem força nem para morrer direito. Shhh,
Sussurrei da forma que aprendi com o Adão, com aquele tom que é quase canção. Fica quieta. Você caiu. Está segura agora. Ela me olhou como se eu fosse um fantasma, ou como se ela fosse e estivesse vendo outro fantasma. Água! Ela sussurrou. A voz era um baque seco, ferida. Trouxe água de um copo pequeno. Ela bebeu com dificuldade extrema. A água escorria pelo queixo. Dei outro gole. Depois, outro. Lentamente, como o Adão ensinou. Nunca depressa quando alguém está desidratado. O corpo precisa se acostumar devagar com ter água de novo. Meu nome é Rosa Maria, disse, sentando na beira da cama. Você está na minha casa, em Goiás. Você caiu na estrada perto daqui. Estava muito fraco. Ela não respondeu. Só olhou para o teto com aquele olhar vazio de quem desistiu. Os olhos dela se fecharam de novo. A febre começou horas depois. Eu estava sentada ao lado da cama, naquela cadeira velha que o Adão pôs ali faz séculos para conversar comigo quando eu dormia, observando cada movimento dela, cada respiração. Quando percebi que ela começava a tremer, soube. Toquei a testa. Quente demais. Temperatura de alguém que o corpo já não conseguia mais controlar. Aquela febre que vem de infecção, de ferida, de corpo que sofreu demais. Não, murmurei. Não agora. Não aqui. Não de novo. Fui buscar mais água fresca, com pressas. Velhas camisetas do Adão que eu ainda guardava em uma mala. Não sei bem por quê. Talvez pela esperança de que um dia precisaria delas. Molhei em água morna e coloquei na testa dela, debaixo dos braços, dentro das coxas. Lugares que a febre responde melhor. A noite inteira acordada. Eu sentada naquela cadeira velha, ouvindo ela delirar, palavras soltas que não faziam sentido, nomes. Mãe? Uma vez, tão baixo que quase não ouvi. Por quê? Outra. Ela chamava por alguém chamado Davi. Um nome que ela repetia como se fosse a coisa mais importante do universo. Implorava para não deixarem ela ir embora. Sussurrava sobre chuva, sobre vento, sobre alguém que a machucava. Reconhecia aquele tipo de desespero. Aquele que não é sobre o presente. É sobre coisas que já aconteceram, coisas terríveis, e que não conseguem sair de você. Aquele desespero que fica no corpo feito cicatriz. Pela manhã, a febre tinha baixado um pouco. Ela dormia. De verdade, não era aquele desmaio confuso, suada, mas dormia. A respiração mais tranquila. A gente respira diferente quando está descansando. É como se o corpo inteiro relaxasse. Preparei caldo. Galinha velha que criei 2 anos atrás. Cebola de meu canteiro. Um pouco de sal. Comida de quem está doente. Comida de hospital caseiro, comida de sobrevivência. Quando ela acordou de novo, umas 10 horas depois, os olhos tinham mais foco, menos selvageria, mais humanidade. Quem você é? Perguntei, sentando ao lado da cama com o caldo ainda quente. Ela demorou muito tempo para responder, tanto que pensei que tinha voltado ao delírio. Sou... A voz ainda era fraca, rouca. Débora. Débora, um nome comum, um nome que podia pertencer a qualquer pessoa em qualquer lugar do Brasil, um nome que poderia ser de uma santa ou de uma assassina. De onde você vinha, Débora? Ela virou o rosto para longe, para a parede. De um lugar que não queria estar. Não perguntei mais naquele dia. Aprendi com o Adão que às vezes a gente não consegue ouvir a verdade porque ela dói demais. Passei as noites inteiras cuidando dela, refazendo a cama quando suava, trocando a água das compressas, dando o caldo em colheradas pequenas, segurando a cabeça dela quando vomitava, porque vomitava, o corpo inteiro querendo expulsar aquilo que tinha dentro, falando pouco, ouvindo muito. A gente não conversava de verdade. Era mais silêncio e gestos. Um olhar que perguntava como está, outro olhar que respondia ainda aqui. Uma mão tocando a testa para verificar se a febre tinha voltado. Mas cada noite que passava,
Eu sentia algo que tinha dormido dentro de mim acordar lentamente. Aquela sensação de ser necessária, de importar para alguém, mesmo que fosse só para uma estranha que tinha caído do nada naquela estrada vermelha. No terceiro dia, a febre finalmente quebrou de verdade. Débora acordou com os olhos claros. Olhou para mim como se estivesse me vendo de verdade pela primeira vez. "Você não fugiu", ela disse. Não era uma pergunta, era constatação. "Não", respondi. "Não fugi." Ela ficou em silêncio um longo tempo, tanto que achei que tinha voltado a dormir. Depois uma lágrima escorreu do canto do seu olho, aquela lágrima que é alívio e dor ao mesmo tempo. Todo mundo foge. Naquele momento, eu deveria ter perguntado de quem ela estava fugindo. De quê? Por quê? Deveria ter exigido respostas. Deveria ter colocado limites, deveria ter protegido minha paz, meu silêncio, minha vida quieta. Mas em vez disso, fiz algo que não fazia faz 23 anos. Peguei na mão dela. E ela, pela primeira vez em quem sabe quanto tempo, acreditou que havia um lugar seguro, mesmo que fosse numa casa velha, no meio do nada, com uma mulher que nem sabia mais como viver. O sexto dia amanheceu estranho. O céu não era mais azul, nem branco. Era cinzento, um cinzento pesado que parecia descer sobre a fazenda como uma mão fechada, sufocante. O vento já batia diferente, mais forte, mais desesperado, como se quisesse entrar em tudo e destruir o que encontrasse. Débora estava sentada na varanda quando eu saí para olhar. Ela tinha voltado a andar 2 dias antes, lentamente, com dificuldade, dolorido, mas andando, movendo-se pela casa como um fantasma que está descobrindo que ainda pode ter peso. "Vai chover", ela disse observando o céu. "Muito", respondi. Não tinha medo de chuva. Medo mesmo era do que vinha depois. Isolamento total, estrada intransitável, aquela terra vermelha virando lama, ninguém passando por ali por dias. Nós duas. E cada vez mais eu percebia que havia um nós, completamente isoladas do resto do mundo. Comecei a trazer água de todos os lugares, encher todos os recipientes que tinha. O Adão sempre dizia que água parada é riqueza em dia de chuva. Procurei as velas, aquelas que guardava para emergência. Verifiquei o lampião, a lanterna. Fechei as janelas que ainda tinha vidro inteiro. Amarrei as que não tinham, aquelas que só tinham panos remendados. Débora me observava fazer tudo isso. "Você já passou por isso antes?" Não era pergunta. Era reconhecimento de quem também aprendeu a sobreviver. Várias vezes. E sobreviveu. Sorri sem graça. Aquele sorriso que não é alegria, é só reconhecimento de que a vida continua mesmo quando deveria parar. Estou aqui, não estou. Quando começou, começou rápido. O vento virou um urro. Aquele som que parece vindo do fim do mundo. A chuva não caía. Era atirada contra a casa, como se alguém estivesse despejando baldes do céu de forma cruel. A telha começou a vazar, dos mesmos lugares de sempre, mais alguns novos que a gente ainda não tinha descoberto. Coloquei baldes, panelas, até um pote de planta embaixo de cada vazamento. Débora me ajudava, lentamente, mas ajudava. Havia algo de reconfortante nisso. Estar com alguém, mesmo em desgraça, mesmo na tempestade, ser 2 é melhor que ser 1. A tempestade durou a noite toda. Não foi noite, foi o fim do mundo em lento movimento. O vento uivando, a chuva batendo tão forte que podia ouvir o vidro reclamando. Débora assustada, mas calma. Nós duas colocando baldes onde a água entrava, secando com panos, voltando a fazer a mesma coisa porque a chuva não parava. Quando amanheceu, um amanhecer cinzento e molhado, a estrada tinha desaparecido. No lugar dela, lama vermelha. A gente podia ver a água correndo como um rio pela encosta, levando árvores pequenas, levando tudo que não conseguia se segurar. Ninguém sairia dali por dias. Ninguém entraria.
Éramos duas mulheres sozinhas numa casa caindo aos pedaços, cercadas por água, isoladas completamente do mundo. Foi nesse isolamento que ela contou. Éramos na cozinha, aquele lugar que tinha se tornado sagrado, centro do calor, centro da vida naquela casa. Eu estava aquecendo leite para fazer um café que não era café de verdade. Era só água quente com leite queimado. Débora estava sentada, segurando a caneca com as duas mãos, ainda fraca demais para fazer isso com uma só. Meu filho se chama Davi, ela começou. A voz era tão baixa que quase não ouvi. Tive que fazer silêncio absoluto para escutar. Ele tem 8 anos, ou tinha, não sei direito. Perdi conta do tempo. Parei de mexer no fogo. Meu marido o tirou de mim, há 1 mês, talvez 2. Ele disse que eu era uma mãe ruim, que estava enlouquecendo, que tinha que ir para terapia, que precisava de remédio, que não era segura perto do filho. Ela olhou para a mão dela na caneca, como se a caneca fosse a coisa mais importante do mundo. Era verdade. Eu estava enlouquecendo, mas não era loucura, era desespero. Ele me batia, entende? Vinha do trabalho e batia, sem motivo, sem aviso, só batia. E depois pedia desculpa. E depois fazia tudo de novo. Meu peito ficou apertado. Aquele aperto que é reconhecimento de dor. Eu fugi com Davi. A gente saiu no meio da noite, nem levei nada. Peguei um ônibus para longe. Tentei procurar emprego em outra cidade, mas o dinheiro acabou. Depois a comida. E quando não tinha mais nada, quando tinha passado fome real, aquela que dói, eu deixei ele num abrigo, numa cidade grande. Disse para ele que ia voltar. Os olhos dela se encheram de lágrimas que ela tentava não deixar cair. Mas aí fui procurá-lo e ele tinha sumido. Transferiram para outro lugar. Eu não sabia aonde. Eles não me contavam nada, porque, segundo os papéis, eu não tinha direito. Fiquei procurando pelas ruas. Virou dias, depois semanas. E no meio disso, a polícia começou a procurar por mim porque meu marido disse que eu tinha sequestrado o filho, que eu era perigosa, que eu tinha colocado ele em risco. Ela olhou para mim e havia desespero puro naquele olhar. Se alguém descobrir que você me ajudou, pode se meter em confusão, Rosa Maria. Pode trazer polícia aqui. Pode colocar seu nome em algo que você não quer estar envolvida. Você e essa casa que você tanto ama. Senti como se o chão tivesse desaparecido de novo. As duas coisas que ela dizia eram verdade. Verdade demais. Ajudá-la podia trazer polícia aqui. Podia colocar meu nome em processos, em investigações. Aos 58 anos, depois de 23 anos vivendo em paz, mesmo que fosse uma paz solitária, a gente não quer complicação. A gente quer que as coisas simplesmente não aconteçam. Mas também reconhecia aquela dor no olhar dela, aquela de perder alguém e achar que nunca mais consegue voltar. Aquela que fica com a gente como peso. O Adão e eu tentamos ter filhos durante anos. Não conseguimos. Passamos anos achando que tinha algo errado com a gente, com ele, com mim, com nosso amor, com o universo. Depois, ele morreu e ficou só eu. 23 anos pensando no que seria ter tido alguém para cuidar. Alguém que fosse meu. Alguém que me precisasse de verdade. O seu marido, perguntei, ele sabe onde você pode estar? Não. Ele acha que estou em São Paulo, tentando resgatar Davi por minha conta. Acha que vou tentar de novo, que vou entrar em alguma terapia para parecer normal de novo, que vou voltar rastejando para a casa dele. Pode voltar para ele? Débora balançou a cabeça lentamente. Se eu voltar, ele me mata. Dessa vez, sem pensar 2 vezes. Ele já avisou. Quando eu tentei sair a primeira vez, ele disse que da próxima. Ela não terminou. Não precisava. A chuva continuava lá fora. Aquele barulho constante que era quase hipnotizante. O mundo inteiro reduzido àquela cozinha. 2 mulheres. Uma decisão que ia definir completamente o que acontecia depois. Eu podia entregá-la. Alguém passava na estrada eventual, quando a estrada voltasse a existir.
Eu contava que tinha alguém doente aqui, pedia para chamar a polícia, contava tudo. Tudo resolvido. Minha vida voltava ao normal. Silêncio, galinhas, caldo, solidão, segurança, a vida que eu conhecia, ou eu podia mentir. Podia dizer que ela era minha sobrinha, que estava visitando, fugindo também de algo que machucava. Podia ajudar ela a encontrar o filho. Podia colocar tudo em risco, minha tranquilidade, minha segurança, minha fazenda, meu nome. Podia começar a viver de novo. Por que você me contou? Perguntei. Podia ter mentido? Podia ter inventado qualquer história. Débora demorou para responder, tanto que achei que não fosse responder, porque você me deu algo que ninguém tinha me dado em anos. Ela finalmente falou. Você me deu esperança sem pedir nada em troca. E quem dá esperança merece saber por quê. Coloquei a mão dela dentro da minha, aquela mão fraca, ferida, cansada. Vamos encontrar seu filho, falei. Não sei como, não sei o que isso vai custar, mas vamos encontrar. Naquele momento não sabia como, não sabia o que ia custar. Não sabia se conseguiria, mas sabia com toda a certeza que o meu corpo podia ter, que tinha deixado de ser uma mulher sozinha contando os dias até morrer. Tinha um propósito de novo. E isso, por mais assustador, por mais perigoso que fosse, era a esperança. 2 semanas. Levou 2 semanas para a estrada ficar passável de novo. 2 semanas de chuva morna que vinha e ia, de silêncios carregados, de Débora contando histórias do seu filho em fragmentos pequenos, e eu ouvindo cada palavra como se fosse um tesouro raro, algo que ninguém mais ia dar para ela. Ela tinha uma foto, rasgada, desbotada, com as cores desaparecendo. Um menino de rosto redondo, olhar inteligente e ao mesmo tempo assustado. Olhos que reconheciam o medo porque já tinha visto demais dele. Davi. Ela me mostrava aquela foto todos os dias, como se precisasse confirmar que ele era real, que existia. Planejamos tudo devagar, com cuidado, como quem sabe que um passo errado pode derrubar tudo. Débora não podia sair de dia, não podia fazer nada que chamasse atenção. Ela se tornou invisível. Ficava dentro da casa, na varanda, apenas quando o sol começava a cair. Eu era a face pública disso. Eu é que ia para as cidades, que fazia as perguntas, que investigava. Quando a estrada finalmente ficou passável, comecei a viajar. Formosa primeiro, aquela cidade que era a mais perto. Visitei abrigos, centros sociais, assistência. Uma mulher velha procurando notícias de uma criança. Ninguém estranhava. Histórias desse tipo acontecem todo dia nesse país. Demorou. As instituições não queriam soltar informações, privacidade, regulamentos, burocracia que protege ninguém a não ser a si mesma, que esconde crianças porque ninguém quer lidar com responsabilidade real. Mas Neiva, aquela que comprava meus bolos há anos, tinha uma filha que trabalhava numa assistência social em Goiânia. Carla, que tinha 35 anos, que era divorciada, que tinha aprendido na profissão que às vezes a lei e a justiça não eram a mesma coisa. Conversei com ela, cuidado, sem contar tudo, sem expor ninguém, e em 3 dias tínhamos uma resposta. Davi estava vivo, num abrigo em Goiânia, esperando por alguém, aguardando por um futuro que parecia não vir. Quando contei para Débora, ela desabou. De verdade, caiu no chão da cozinha como se as pernas tivessem virado água, o corpo inteiro tremendo. Peguei água fria, molhei sua testa, ela acordou chorando, daquele choro que não é tristeza nem alegria, é alívio puro, é esperança gritando. Como a gente consegue chegar lá? Perguntei depois quando ela conseguiu respirar de novo. Tínhamos um problema monumental. Débora não podia aparecer em lugar nenhum oficialmente. O marido tinha colocado seu nome em sistemas. Se ela fosse a um abrigo, seria identificada em minutos, levada, devolvida, ou pior. A solução veio de um lugar inesperado. Um domingo, Neiva passou com sua filha Carla. Ela conhecia minha história.
ou boa parte dela, o suficiente para saber que algo importante estava acontecendo. Mulher de 35 anos, divorciada, que tinha aprendido na profissão que às vezes as pessoas precisam de ajuda que a lei não consegue dar. Tem um jeito, ela disse sentada na varanda tomando café, mas é arriscado, muito arriscado. O jeito era Débora se passar por tia de Davi. Carla arranjaria documentação temporária, nada ilegítimo, só usando os caminhos certos para quem precisa, para quem o sistema esqueceu. Débora teria 48 horas para estar no abrigo, ser reconhecida como responsável legal. Tinha parentes que precisavam ser contatados, processos que precisavam ser movidos, e sair com o menino. Depois disso, seria fugida. Procurada, uma mulher sem papéis oficiais, com uma criança, tentando viver invisível. A gente não pensou duas vezes. No dia marcado, acordei antes do amanhecer como sempre, mas dessa vez não fiz café sozinha. Débora estava na cozinha, vestida com uma roupa que Carla tinha trazido. Calça de verdade, blusa inteira, sapatos usados que cabiam. Cabelo escovado, um pouco de cor nas bochechas de tanto nervosismo. Parecia uma pessoa nova, parecia alguém que tinha esperança de verdade. "Está com medo?" perguntei. "Muito. Medo de achar ele ou medo de não achar?" "Dos dois." Entendi perfeitamente. Carla dirigiu. Débora no banco de trás, com as mãos tremendo. Aquele tremor que não é frio, é coração acelerado, é o medo de que tudo desabe. Eu do lado do passageiro, olhando a paisagem, aquela Goiás que conhecia, vermelha, árida, imensa. Aquela paisagem que era meu lar. No abrigo esperaram. 2 minutos que pareceram horas. 5 minutos que pareceram vidas inteiras. Depois a porta abriu. Um menino saiu, segurando a mão de uma assistente social. Ele olhou para Débora e, por um segundo, aquele segundo que foi eterno, não reconheceu. O coração dele não reconheceu porque estava protegido, porque tinha aprendido que ninguém vinha buscar ninguém. Depois ele reconheceu, ou o corpo reconheceu, porque Davi começou a correr, aquele jeito que crianças correm quando saem do chão. E Débora começou a correr, e eles se encontraram no meio do caminho como 2 trens que finalmente se chocam depois de viajarem muito tempo em trilhos diferentes, nunca se tocando, mas sempre indo um na direção do outro. Ela o levantou. Ele abraçou o pescoço dela com força de alguém que não vai soltar nunca mais. Nunca. Enquanto viver, não vai soltar. Ninguém falava. Só choro. Só tremor. Só aquele som de 2 corações que finalmente voltam a bater juntos. Sons que não deviam ser possíveis, mas eram. Voltamos para a fazenda no fim da tarde. Davi dormiu o carro inteiro. Aquele sono profundo de criança que finalmente se sente segura. Débora acordada, com a mão dele na sua, como se tivesse medo que desaparecesse de novo se soltasse. Mesmo dormindo, ele apertava a mão dela. Mesmo inconsciente, o corpo dele sabia. Encontrou. Quando chegamos, coloquei as coisas deles no quarto que tinha sido do Adão. Ninguém nunca mais tinha dormido ali. Tinha cheiro de fechado, de tempo parado, de ausência. Agora tinha cheiro de vida. Davi acordou assustado, como crianças que dormem demais fazem. Olhou ao redor com medo. Débora o puxou para o abraço. Sussurrou coisas no ouvido dele. Promessas, desculpas, amor puro. Eu fiz um caldo. Comida de sobrevivência, comida de recomeço, comida de família. À noite, deitei na minha cama escutando os barulhos estranhos da casa ocupada. Passos pequenos, o de Davi, tímido, descobrindo o espaço, vozes baixas, a de Débora contando histórias, a tosse de uma criança que ainda estava se recuperando do abandono, do medo, de tudo aquilo que o corpo não conseguia digerir. Pela primeira vez em 23 anos, a casa não era silêncios, era vida, de verdade. Hoje, 5 meses depois, Débora e Davi ainda estão aqui. Ela cuida da horta agora.
Tem mãos boas para isso, mãos que aprenderam a trabalhar com a terra, porque a terra não judiga, não machuca, não mente. Davi vai para a escola na cidade. Carla ajudou com documentos falsos que não eram tão falsos assim, com bolsas com a ficção legal que mantém ele seguro. À noite volta com histórias de amigos de professora, de um mundo que ele estava descobrindo lentamente, de um mundo que merecia. A polícia parou de procurar por Débora. Talvez tenham achado que tinha morrido, talvez tenham desistido, talvez apenas esquecido, porque o mundo é grande demais, tem dor demais, para procurar por uma mulher que desapareceu intencionalmente. Uma mulher que escolheu viver invisível para seu filho poder viver visível. Ontem, sentei com ela na varanda ao entardecer. O mesmo pôr do sol que eu via sozinha, agora via com companhia. Você tem planos? Perguntei. Para sair daqui, para começar de novo em outro lugar. Você não pode ficar aqui para sempre escondida. Ela demorou para responder. Tão longo que achei que não fosse responder. Esse aqui é o único recomeço que eu precisava. Tocou na minha mão. Aquela mão que tinha pego na cozinha semanas atrás e nunca mais tinha soltado completamente. Aquela mão que agora era minha também. Você salvou a minha vida, Rosa Maria, e a do meu filho. Você nos deu algo que ninguém mais ia dar. Abaixei a cabeça. Não fiz nada especial, só não corri, só fiquei. Exatamente. Ficamos ali em silêncio enquanto o sol descia. Aquele pôr do sol que sempre foi lindo, mas agora parecia sagrado. Davi dentro da casa fazendo um desenho da família, 3 pessoas de mão dada. As galinhas voltando para o poleiro, cansadas do dia. O vento começando aquele sussurro que traz a noite. Percebi que não lembrava mais quando era a última vez que eu tinha medo do silêncio. Porque agora o silêncio não era vazio, era repleto de esperança. Tem uma coisa que aprendi nesses meses que mudaram minha vida. A gente não escolhe os encontros que transformam tudo. Eles vêm do nada, na hora errada, com a pessoa errada. Vêm quando a gente menos está esperando, entre o capim alto e a solidão, na estrada vermelha de Goiás, no meio de um setembro quente demais. A gente escolhe o que fazer com eles. Eu escolhi não correr. Escolhi ficar. E isso, aquela simples escolha de uma mulher cansada, queimada de viver, marcada pelo tempo e pela perda, transformou tudo. Transformou a mim, transformou Débora, transformou Davi. Agora tenho propósito de novo. Tenho risos na cozinha. Aquela cozinha que era só meu espaço de sobrevivência, agora é espaço de vida. Tenho alguém que me precisa. Tenho vidas que dependem de minhas decisões. Tenho peso. Tenho importância. Tenho razão de acordar além do automático. Débora tem um filho nos braços. De verdade não é fantasia. Tem segurança naquilo que é mais importante. Tem um lugar onde ninguém abate porque ela ousou amar. Tem futuro. Davi tem mãe, tem avó, tem lar. O mundo não muda sozinho. Muda quando uma pessoa vê outra sofrendo e escolhe não virar o rosto. Muda quando a gente se deixa transformar completamente. Muda quando alguém, um estranho, uma sombra, alguém que não deveria importar, de repente importa mais que a própria segurança. A estrada em frente continua passando carros ocasionais. O vento continua batendo na telha furada. Os grilos cantam à noite como sempre cantaram. Mas agora eu ouço com companhia. Mas aqui dentro da casa, tudo é diferente. É novo, é cheio, é família. E se um dia outro alguém aparecer naquele capim alto, exausto e ferido, deixado para morrer ou fugindo de algo terrível, eu vou saber exatamente o que fazer. Vou convidá-lo para dentro. Vou oferecer água. Vou sentar do lado da cama. Vou ficar. Porque a vida de verdade, aquela que vale a pena viver, é feita dos momentos em que a gente escolhe acreditar que outro ser humano merece salvação. Merece esperança, merece ficar,
merece ser amado, mesmo que tenha vindo de lugar nenhum, mesmo que o mundo todo esteja contra, mesmo que custar tudo. Tem coisas que a gente só entende vivendo. Quando Débora e Davi chegaram aquela terça-feira de setembro, eu achei que tinha apenas acolhido 2 pessoas. Pensei que era um ato simples, encontrar alguém em perigo, oferecer comida e cama, deixá-los bem. Pensava que depois tudo voltaria ao normal. Aquela normalidade que eu tinha aprendido a chamar de vida, mesmo que fosse só rotina e silêncio. Não sabia que estava convidando a transformação a entrar pela porta. Os primeiros meses foram os mais difíceis. Não pela falta de recursos. Tinha água, tinha comida, tinha cama. Era pela complexidade emocional que vem conviver perto de outras pessoas depois de tanto tempo sozinha. Era como se meu corpo tivesse esquecido como ser humano junto com outros humanos. Davi acordava gritando à noite. Pesadelos, lembranças de abandono. O corpo pequeno em pânico, chamando pela mãe, tendo medo que a mãe saísse de novo. Débora levantava correndo, o abraçava, sussurrava que não ia embora, que nunca ia embora. Mas as palavras não acalmavam nada, porque o medo dele era mais real que qualquer promessa. Eu ouvia tudo do meu quarto e sentia aquela sensação que esqueci que existia, a de ser necessária, a de importar, mas também a de estar impotente diante da dor de alguém. Uma noite, deve ter sido a 3ª ou 4ª semana, levantei e fui para a cozinha. Débora estava lá, em pé, olhando pela janela. Nem enxergava nada porque estava escuro demais. Mas estava lá, guardando vigília como quem sabe que vigilância é o preço de ter alguém para amar. Ele vai passar, eu disse. Ela se virou com olhos que pareciam feridos de tanto chorar. Como você sabe? Porque meu marido também acordava gritando. Depois da guerra, ele não foi, mas perdeu amigos. Foi como se tivesse ido. Levou anos, mas passou. O corpo aprende que está seguro. Demora, mas aprende. Ela sentou na cadeira velha da cozinha. Acho que eu não mereço estar aqui. Ela sussurrou. Acho que mereço sofrer por ter deixado ele naquele lugar, por tanto tempo. Senti aquele aperto no peito que é reconhecimento de culpa que não deveria existir. Se você merecia sofrer, já sofreu o bastante, falei. Agora é hora de aprender a viver com isso. Não é perdão, é apenas permitir que a vida continue. Ela chorou silenciosamente naquela noite. E eu fiquei ali, perto, sem abraçar, porque a gente ainda não sabia como se tocar sem dor, apenas presente. Essas foram as piores noites. Mas também foram as noites em que a gente finalmente começou a virar família. Depois veio a parte que ninguém fala, a parte prática de viver fora do sistema. Davi precisava ir para a escola. Débora precisava de documentos. Precisavam de uma história que funcionasse. Precisavam desaparecer de um jeito que parecesse que desapareceram de verdade, mas ainda estivessem vivos o suficiente para viver. Carla foi fundamental. Ela vinha toda semana, ou quase, com papéis, com histórias, com caminhos burocráticos que existem, mas que a maioria das pessoas não conhece. Histórias de outras mulheres, de outras crianças, de outros casos que o sistema oficial falhou. A gente montou uma mentira bonita. Débora era minha sobrinha, mulher que havia passado por dificuldades, que estava se recuperando de um relacionamento abusivo, que precisava de estabilidade. Davi era meu sobrinho neto. Orfandade comprovada, parcialmente verdade, através de documentos que Carla conseguiu. Pais desaparecidos, parentes distantes incapazes. Não era exatamente ilegal, era apenas flexível com a verdade. Carla me ensinava a mentira de forma que parecesse verdade. Você precisa acreditar nela primeiro, ela dizia, porque as pessoas sentem quando você está duvidando. Aprendi a mentir de forma que meu coração acreditasse. Davi foi registrado na escola pública de Formosa, aquela de um andar só, com salas de aula que vazavam quando chovia.
Professora Ana, que é mulher de viver e que reconheceu uma criança perdida quando viu uma, sem fazer perguntas. Ele pode ficar? Perguntei da primeira vez que levei. Pode, ela respondeu, observando Davi com aqueles olhos que veem tudo. Crianças precisam de lugar seguro. Só isso. Débora começou a receber como autônoma pequenos serviços. Carla a registrou como prestadora de serviços em alguns projetos sociais que ela coordenava. Não era muito, mas era o suficiente. Era invisibilidade com pagamento. Era existência que não deixava rastro. A polícia nunca apareceu. O marido de Débora, aquele que tinha feito tudo aquilo, parou de procurar algum tempo depois. Talvez tivesse achado que ela estava morta. Talvez tivesse reconstruído a vida de outra forma. Talvez simplesmente desistisse porque a raiva tem prazo de validade. Mas a gente nunca deixou de ter medo. Esse é o preço de viver invisível. O medo nunca acaba completamente. É como uma doença crônica. Tem dias piores, dias melhores, mas está sempre lá. 1 ano é tempo curto para reconstruir uma vida. Mas é tempo suficiente para mudar completamente quem a gente é. Davi completou 9 anos. A gente não sabia a data certa. Seus registros eram confusos, seus documentos eram ficção. Então, escolhemos uma data. Escolhemos em junho porque é quando o tempo fica mais fresco aqui. Fiz um bolo de milho, convidei Deneiva e Carla. Foi pequeno, mas foi real. Ele olhou para a vela que acendi e soprou como se aquilo fosse a coisa mais importante que tinha feito em toda a vida. Débora chorou, eu chorei, até Dom Neiva chorou. E essa é uma mulher que não chora fácil. Davi começou a chamar a gente de avó e mãe, naturalmente, sem ninguém ensinar, como se o corpo dele já soubesse que tinha encontrado onde pertencia. Eu de que tinha passado 23 anos sem ouvir ninguém me chamar de nada além de Dona Rosa, ouvia Vó Rosa, e algo dentro de mim que tinha morrido acordava levemente. Débora se desenvolveu devagar. Nos primeiros meses, ela trembia quando alguém batia a porta. Trembia quando o telefone tocava. Trembia quando o carro passava rápido demais na estrada. Eram os espasmos de alguém que tinha vivido sob vigilância e violência. Mas lentamente, muito lentamente, a gente aprendeu a respirar juntas. Ela começou a contar piadas, pequeninhas, fracas, mas piadas. Um dia ri de uma coisa que ela disse e ela olhou para mim como se eu tivesse feito um milagre. Você riu, ela sussurrou. Ri, confirmei. Não tinha visto você rir de verdade desde... Nem terminou, não precisava, nem tudo foi fácil com as pessoas ao redor. A gente não falava sobre Débora e Davi. Não era segredo, apenas privacidade. Mas numa região pequena, privacidade é privilégio de quem tem poder. Pra gente, para uma viúva sozinha com uma mulher estranha e uma criança, privacidade era suspeita. Deneiva sabia a verdade. Carla sabia. Professora Ana sabia, mesmo que de forma velada. Mas outras pessoas tinham suas teorias. Na venda, ouvi conversas quando Débora ia comprar coisas. Deve ser filha ilegítima, alguém suspirava. Deve estar recebendo pensão do governo para cuidar daquela criança, especulava outra. Aquela mulher é muito jovem para ser sobrinha de Rosa Maria, observava uma terceira, com aquele tom que carrega insinuações. Débora vinha em casa arrasada nesses dias. Eles sabem, ela sussurrava. Não sabem nada, eu respondia. Eles desconfiam, que é diferente. E se desconfiarem errado? Então a gente vive com o desconforto. É o preço. Teve um momento específico que tudo quase desabou. Um agente de polícia passou na fazenda. Não era a procura de Débora, era uma vistoria de rotina. Algo sobre documentação de propriedade, mas ele viu Débora, viu Davi, viu uma configuração familiar que não combinava com os papéis que ele tinha. Senti meu coração parar. Ele me olhou direto nos olhos, aquele olhar que tira a verdade de quem quer que esteja mentindo. E eu sustentei o olhar dele. Sobrinha minha, falei, passou por dificuldades, está se recuperando. Ele observou a criança.
Quantos anos tem? 8, Débora respondeu rápido demais. 9, eu corrigi. Faz 9 em junho. Ele balançou a cabeça lentamente, como quem está montando um quebra-cabeça. Tá bom, ele finalmente disse. Só precisava confirmar os documentos da propriedade mesmo. Mas ele deixou um cartão. Se precisar de qualquer coisa, ele disse, procura a delegacia de Formosa. Débora não dormiu aquela noite. Eu também não. Sentamos juntas na varanda, esperando que batessem a porta. Esperando que a polícia voltasse, esperando que tudo desabasse. Não voltaram, mas aprendemos algo. A invisibilidade é frágil. É um vidro que pode quebrar a qualquer momento. Depois de Débora e Davi, outras pessoas chegaram. Ou talvez tenham estado sempre chegando e eu nunca tinha notado porque estava sozinha demais para enxergar. Teve um homem, seu Manuel, que apareceu na estrada um dia de frio anormal. Estava pedindo comida, dizia que estava viajando, que tinha perdido o emprego na capital. Tinha uns 65 anos, dentes ruins, olhos que não conseguiam sustentar contato. Ofereci café. Ele chorou. Não sei quando foi a última vez que alguém me oferecia café. Ele sussurrou. Ficou 3 dias. Ajudou a consertar a cerca. Depois, seguiu viagem. Deixou um agradecimento que nem era em palavras. Era na forma como ele olhou para trás quando ia embora. Como se estivesse carregando algo de volta que tinha perdido. Teve uma mulher, Teresa, que apareceu no meio de uma chuva de madrugada, grávida, sozinha. O marido a tinha colocado para fora da casa porque queria outro filho e ela tinha dito não, precisava descansar. Débora a reconheceu imediatamente porque as duas tinham vivido a mesma coisa. Teresa ficou 2 semanas. Débora ensinou ela a fazer pão. Eu criei o espaço para ela respirar. Quando ela saiu, levava um cheque que Carla tinha conseguido com um programa de proteção à mulher. Você está cuidando delas? Perguntei a Débora certa vez. Nós estamos cuidando delas, ela respondeu. Isso é coisa de 2 pessoas, de mais pessoas. Percebi que a gente tinha se tornado um refúgio e que esse papel de refúgio, tinha se tornado nosso propósito. Tem coisas que só acontecem quando tem mais de uma pessoa vivendo no mesmo espaço. Discussões sobre como organizar a cozinha. Conflitos sobre como gastar dinheiro. Preocupações sobre privacidade. Ciúmes, sim, ciúmes, quando Davi dava mais atenção para Débora. A vida não fica mais fácil quando você deixa de estar sozinha. Fica mais complicada, mas fica real. Teve um dia em que Débora e eu discutimos sobre horta. Ela queria plantar diferente. Eu achava que meu jeito era certo. A gente gritou, de verdade gritou, pela primeira vez. Depois ficamos em silêncio por um dia. Depois Davi pediu para a gente fazer as pazes porque ele tinha medo que a gente saísse, que a gente se separasse como acontecia com os adultos na vida dele. A gente se abraçou naquele dia e entendi que conflito também é sinal de família. Porque para ter conflito, você precisa estar perto de alguém o suficiente para discordar. Sozinha, eu nunca discordava de nada, porque não tinha com quem. Débora começou a saber quando eu estava triste, antes de eu saber. Percebia pelo jeito que eu varria o terreiro, pela forma como eu preparava o café. Você quer conversar? Ela perguntava. E às vezes eu queria. Às vezes falava sobre o Adão, sobre como era viver com alguém e depois não ter mais. Sobre como a gente nunca chega a dizer tudo o que quer. Ele sabia que você o amava, Débora dizia. Sabia, mas eu queria ter dito mais vezes. Então diga pra gente, fale como você sentiria se pudesse falar com ele agora. E falei. Falei coisas que tinha guardado dentro durante 23 anos. Falei e chorei e Débora segurou minha mão. Isso é o que muda quando você deixa de estar sozinha. A possibilidade de falar, de ser ouvida, de importar para alguém além de si mesmo. Há 2 anos, não, pouco mais de 2 anos agora, chegou Sofia. Ela tinha 6 anos, ou dizia ter 6 anos. Era pequena demais para a idade,
como quem não comeu o suficiente durante anos. Apareceu numa manhã de sábado em frente à porta com uma nota. Meu nome é Sofia. Minha mãe não pode mais cuidar de mim. Ela disse que essa era uma casa boa. Por favor. Débora achou primeiro. Chamou a gente para o terreiro. Lá estava. Uma criança pequena, roupa que não era dela, tênis furado, olhar que tinha visto muito mais medo que qualquer criança deveria ver. Entrem, foi tudo que eu consegui dizer. Sofia mudou tudo de novo. Porque Davi, apesar de tudo, tinha memória de ser criança. Sofia não tinha. Sofia era puro reflexo de sobrevivência. Sofia dormia com os olhos abertos. Sofia comia como se achasse que alguém ia tirar a comida dela. A gente chamou Carla. Isso é abandono, Carla disse observando a criança. Se a gente chamar a polícia, ela vai para o sistema. Sistema brasileiro para crianças sem ninguém é inferno. E se não chamarmos? Então vocês têm uma criança a mais para cuidar, sem documentos, sem papéis, completamente invisível. A gente escolheu ficar com ela. Débora começou a ensinar Sofia o que significava ser seguro. Comida todos os dias, cama para dormir, pessoa que não vai bater, levou meses, levou tanto tempo. Mas um dia, Sofia sorriu. De verdade sorriu. Não aquele sorriso falso de quem está com medo. E foi como se tudo valesse a pena. Agora Sofia é parte da gente. Teoricamente, ela é filha de Débora. Ela chama a gente de avó. Davi chama de irmã. É uma mentira legal, uma ficção burocrática, mas é verdade real. Tem um preço por viver dessa forma. Não é preço que vem em dinheiro. É o tipo de preço que vem em ansiedade. Toda vez que bate na porta, meu corpo inteiro tensa. Toda vez que carro para em frente à fazenda, a gente olha para a janela para verificar quem é. Débora ainda tem pesadelos. Acordei mais de uma vez com ela gritando o nome do marido. Acordei com ela trancando a porta do quarto por dentro. Acordei com ela segurando uma faca debaixo do travesseiro. Desculpa, ela sussurrava na manhã seguinte. É reflexo. Meu corpo não acredita que estou segura. Tá bom, eu respondia. Meu corpo também não. Sofia teve uma infecção urinária semanas depois que chegou. A gente não podia levá-la para o médico oficial, porque médico faz perguntas. Teve de ser com Carla, que conhece gente, e com rezas. Davi ficou doente de angústia quando Sofia ficou doente, porque ele sabia, no nível que as crianças sabem, que as pessoas que você ama podem sair de repente. A gente vive com aquele medo no peito, o medo de que someone discover. De que algum dia a polícia volte com perguntas diferentes, de que o marido de Débora reaça, de que alguém venda a gente por um pouco de dinheiro. Mas esse medo, virou parte do preço de estar viva, porque estou viva de um jeito que não estava antes. Estou assustada, mas viva. Tinha uma criança que chegou. Vou chamá-la de João para proteger o que sobrou dele. João tinha 14 anos. Era menino de rua, tinha aquele olhar que vem de viver em lugares onde ninguém deveria viver. Vendia coisa, fazia coisa, survivia. Ele apareceu aqui num dia de chuva, pedindo abrigo. Débora o conhecia, tinha cruzado com ele na cidade, sabia onde ele dormia, embaixo de viaduto. A gente ofereceu cama, mas João não conseguia ficar. Dizia que a gente era legal, mas que ele tinha compromissos. Tinha pessoas esperando, tinha débitos. A gente pode ajudar, Débora oferecia. Não dá, João respondia. Não é desse jeito que funciona lá fora. Ele ficou uma semana. Depois, sumiu. 3 meses depois, a gente soube, por Deneiva, que ouve tudo na venda, que João tinha morrido. Overdose, provavelmente. Ou acidente. A polícia não investigou porque era só mais um menino de rua. Débora não falava por dias. Eu sabia o que ela pensava. Que a gente não foi suficiente. Que um abrigo temporário não salva ninguém que está tão fundo. Não é seu erro, eu tentava. Mas se ele tivesse ficado, não sabemos o que teria acontecido. A gente só ofereceu, ele escolheu. Mas a verdade
É que às vezes a gente não consegue salvar ninguém. Às vezes, uma história não termina bem. E a gente tem que aprender a viver com isso, com o peso de ter tentado e ter falhado. Mas tem outras histórias também. Seu Manoel, aquele que ficou 3 dias, voltou 1 ano depois. Tinha conseguido emprego, tinha conseguido um lugar para morar, tinha conseguido uma vida. Vocês me salvaram, ele disse. Não foi coisa mágica, foi só oferecer dignidade de novo. Teresa, a mulher grávida, mandou foto do filho nascido. Estava com seu próprio apartamento. Tinha emprego. Tinha saído daquele ciclo. Professora Ana começou a mandar outras crianças. Tem essa aqui que precisa de apoio extra. A mãe é alcoolista. O pai é ausente. Você aceita cuidar nas férias? De repente a gente não era mais apenas uma casa. Era lugar de repouso. Era lugar que as pessoas sabiam que podiam contar. Tem tempos em que sinto o Adão aqui. Não é assombração. Não é nada místico. É apenas que as coisas dele, o jeito dele de ensinar, o jeito dele de cuidar, o jeito dele de reconhecer dor nos outros, continuam aqui através da gente. Ensinei para Débora o que ele me ensinou sobre plantas. Ensinei para Davi o que ele nunca conseguiu aprender porque ele morreu cedo demais. Há dias em que olho para Davi ajudando na horta e vejo o Adão inteiro nele, não biologicamente, mas espiritualmente. O legado não é genético, é de mão em mão, de vida em vida. Não sou mais a mulher que acordava sozinha às 5:30 da manhã. Essa mulher ainda existe. Acordar cedo virou hábito, mas agora tem barulho. Tem café para fazer para 3 pessoas. Tem roupa para lavar de 3 pessoas. Tem vidas inteiras dependendo de decisões que faço. Tenho cabelos mais grisalhos, tenho rugas mais profundas, tenho dores em lugares que não tinha antes porque carrego criança, porque trabalho mais, porque estou viva de um jeito que não estava. Tenho propósito. Isso muda tudo. As pessoas daqui, mesmo aquelas que desconfiavam, começaram a tratar a gente diferente. A gente não é mais a viúva solitária. A gente é aquela que acolhe. A gente é aquela que tem coragem. Não me vejo assim, mas vejo nos olhos delas. Tem um momento, vou descrever porque é importante, que entendi o que significa ser humano de verdade. Foi um domingo. A gente estava na varanda. Eu, Débora, Davi e Sofia. Davi estava lendo um livro que professora Ana tinha dado. Sofia estava desenhando. Débora estava fazendo crochê. Eu estava apenas estando. E pensei, é isso. É isso que torna a gente humano. Não é estar sozinha. Não é ter controle total. Não é segurança garantida. É estar perto de alguém que você ama. É estar junto. É ter responsabilidade por vidas além da sua própria. Humanidade é isso, capacidade de se importar com gente que não deveria ser sua responsabilidade. Capacidade de ficar quando seria mais fácil ir embora. As pessoas perguntam se eu acredito em destino. Eu não acreditava. Acreditava em coincidência, em acaso, em sorte, mas agora não sei. Se eu não tivesse acordado assustada naquele dia, se eu não tivesse ouvido a tosse, se eu tivesse correr para dentro de casa, se eu tivesse chamado a polícia, se qualquer coisa fosse diferente. Débora morreria naquele capim. Davi continuaria em instituições, esperando por alguém que nunca viria. Sofia estaria em situação ainda pior. Eu continuaria viva, mas não estaria vivendo. Então sim, acredito em destino. Ou acredito que quando você está pronta para mudar, o universo te coloca no caminho certo. Débora não caiu na minha estrada por acaso. Ela caiu porque ambas estávamos prontas. O silêncio aqui é diferente agora. Antes era silêncio de ausência. Agora é silêncio de companhia. Tem diferença. À noite, quando tudo dorme, quando Davi ronca baixinho, quando Sofia murmura coisas em sonho, quando Débora respira fundo e firme no quarto ao lado, a gente tem um silêncio que é presença.
Esse silêncio me faz respirar melhor. Se você está lendo isso e está sozinho, se está vivendo em isolamento porque perdeu alguém ou porque nunca teve alguém, eu queria que soubesse algo. O vazio que você sente é real. A dor é real. Mas não é permanente. Não assim. Tem pessoas que vão chegar, talvez de forma inesperada, talvez no momento exato em que você não está esperando, e vão mudar tudo. Talvez seja uma pessoa. Talvez seja várias. Talvez seja alguém que precisa de você tanto quanto você precisa deles. Quando chegar esse momento, não corra. Fique, abra a porta, ofereça água, sente ao lado da cama, porque é aí que a vida de verdade começa. Débora perguntou semana passada. Você se arrepende? Arrepender do quê? Perguntei. De ter nos acolhido, de ter complicado sua vida, de ter colocado você em risco. Pensei muito antes de responder. Não me arrependo, finalmente disse. Mas também não diria que foi sacrifício. Você não foi problema. Você foi resposta. Você foi o motivo que eu estava vivendo, mas não estava viva. Ela chorou. Depois sorriu. Você é a melhor coisa que aconteceu pra gente. Ela sussurrou. Vocês são a melhor coisa que me aconteceu também, respondi. E era verdade. Planejamos coisas agora, coisas que só pessoas com futuro planejam. Davi quer ser professor, como professora Ana. Está estudando bastante. A gente economiza para pagar cursos extras. Tem chance real. Sofia está florescendo. A menina que dormia de olho aberto agora dorme profundo. A menina que comia, desesperada, agora come tranquila. A menina que tinha medo de tudo agora tem medo de algumas coisas. O que é progresso? Débora está pensando em estudar. Tem vontade de trabalhar com crianças vítimas de abuso, porque ela sabe, porque viveu, porque seu conhecimento é valioso. Eu estou viva. Essa é minha realização. Estou viva de um jeito que não estava há muitos anos. A humanidade não é grande gesto. Não é salvar o mundo. É oferecer água. É dar cama. É sentar do lado de alguém que está sofrendo. É dizer, você não está sozinho agora. Empatia não é emoção. É ação. Não é sentir o que o outro sente. É reconhecer que o outro sente algo e escolher não abandoná-lo com aquele sentimento. Transformação, seja pessoal ou de alguém que você ama, é lenta. Não é Hollywood. Não é um momento mágico onde tudo muda. É dia após dia de pequenas escolhas. É escolher ficar quando é mais fácil ir. É escolher acreditar quando não tem motivo para acreditar. É escolher que a história não acabou. A verdade é que não tenho todas as respostas. Não sei se Débora estará aqui daqui de 10 anos. Não sei se o marido dela um dia reaparece. Não sei se conseguiremos matricular Sofia oficialmente na escola. Não sei se Davi vai ser professor. Não sei quanto mais pessoas vai aparecer na porta pedindo abrigo. Não sei se vou conseguir cuidar de todos quando envelhecer. Não sei muita coisa. Mas sei que no presente, nesse momento específico em que estou vivendo, tenho pessoas que me amam, tenho propósito, tenho razão de acordar, tenho vida. E isso, sendo honesta, é mais do que eu merecia esperar há 23 anos atrás, quando enterrei meu marido e pensei que tinha enterrado meu futuro também. Hoje é setembro de novo, exatamente 23 anos depois que o Adão morreu. Também é exatamente 2 anos depois que Débora caiu naquele capim. Coincidência estranha, ou talvez não tão estranha. A gente está na varanda, todos nós. O pôr do sol está lindo, aquele laranja avermelhado que sempre foi sagrado nessa fazenda. Davi está dormindo na minha cama, sonhando coisas de menino que é seguro sonhar. Sofia está deitada na cama ao lado de Débora, respirando tranquila. Débora está aqui comigo. Ninguém está falando. Não precisa. Tem um silêncio aqui que é repleto. É o silêncio de pessoas que aprenderam a estar juntas sem precisar de palavras. É o silêncio de família. Penso no Adão.
Penso no que ele seria se estivesse aqui vendo isso. Acho que ele sorriria. Acho que ele diria que a vida é assim. Quando você pensa que terminou, ela oferece uma segunda chance disfarçada de estranha na beira da estrada. Penso em João, aquele menino que não conseguimos salvar. Penso em tantas outras pessoas que passaram por aqui. Algumas ficaram um tempo, algumas ficaram uma vida. Penso que a gente está fazendo diferença. Não é coisa grande. Não muda o mundo, mas muda vidas. E talvez seja o mesmo. Quando a estrada está vazia, quando ninguém vem, quando parece que o mundo todo virou as costas, é aí que uma pessoa encontra a gente. E encontrar significa salvação. Não porque somos heróis, mas porque somos humanos, porque ficamos, porque escolhemos que a história não acabou. A gente virou o final dessa história que começou quando uma mulher ouviu uma tosse na poeira vermelha. Virou final de esperança. Virou início de vida.